Vamos conversar sobre a operação que aconteceu no Rio de Janeiro, lá no Morro do Alemão, né? Que todo mundo sabe, saiu aí em todos os portais, mundo afora também. E eu quero começar falando que, diferentemente, né, do que a gente está ouvindo por aí, de todos os lados, essa operação não foi nada mais, nada menos do que a realidade que estamos vivendo no Brasil já há muito tempo, né? Se existe um filme chamado Tropa de Elite, que foi lançado em 2007, que narra uma situação muito similar, é claro que em outro contexto, então significa que a gente já está nessa situação há muito tempo. E ninguém precisa ser um jornalista ou um cientista político para entender que essa operação do Rio de Janeiro, ela é o resultado de décadas de negligência estatal, de negligência do governo, quanto às dependências do seu território. Porque onde o Estado não estabelece a sua soberania, seja para o bem ou seja para o mal, outras forças vão estabelecer. Porque vai existir um vácuo de poder, um vácuo de liderança que vai ser ocupado por alguém. E esse alguém, nesse caso, são organizações criminosas. Então, muito antes da gente apontar o dedo e jogar a culpa, seja para qual lado for, a gente precisa entender o que deveria estar acontecendo que não está. E apesar do contexto dessa operação que ocorreu no Morro do Alemão se tratar do âmbito da segurança pública, se tratando do Brasil, ela só é um colateral de tudo que foi sendo feito até a gente chegar aqui. E vamos começar falando do território do Brasil, né? A gente só de fronteira tem mais de 16 mil quilômetros de extensão, a gente cruza basicamente com todos os países da América Latina, e essa questão tem a ver porque com o tamanho territorial do Brasil, muitos estados e municípios que começam a ficar mais afastados das capitais, muitas vezes não tem a estrutura necessária, não tem a verba, muitas vezes a própria população não consegue gerar a receita necessária, entre aspas, que o estado precisaria para poder dar todo o suporte de segurança pública, educação, saúde. A gente sabe que existem muitos gastos desnecessários e existe muito desperdício de dinheiro até chegar na mão do município e da cidade devido à imensa e ampla atividade de corrupção que a gente tem no nosso país. Mas nesse vídeo eu não quero entrar na seara da corrupção, porque o que eu quero montar é um esquema para poder chegar no argumento final que eu quero passar para vocês. E já existem debates sobre isso, porque tem muitos municípios que têm menos de 10 mil habitantes, mas possuem uma secretaria municipal gigantesca com um monte de funcionário que gasta muito e entrega pouco. E é nessa hora onde existe a falta da tutela estatal é que certas organizações mal intencionadas começam ali a tomar conta dessas regiões, fazendo com que a criminalidade seja epidêmica, endêmica aqui no nosso país. A gente sabe que uma das maiores organizações que a gente tem aqui no Brasil já toca negócios até de fora do país, né, em outros locais, em outros países, grupos organizados, grupos que já possuem toda uma estrutura. Então sim, existe a linha de raciocínio de que operações como a que aconteceram do Rio de Janeiro não vão resolver o problema, porque o problema já está dentro do colarinho branco. Então a colocação de que incursões como a que aconteceu no Morro do Alemão, que gerou toda essa repercussão, não seria efetiva. Mas a gente vai chegar lá. Mas se a gente quiser falar sério sobre como resolver esse problema aqui no Brasil, e eu duvido muito que nos próximos anos surja alguma liderança ou lideranças que estejam genuinamente preocupadas com essa questão, porque existe até o partido do MBL que está ganhando uma proeminência nos últimos tempos, e eles estão com esse ponto focal na questão da segurança pública. Só que infelizmente o Brasil já viu esse filme algumas vezes. Existem pessoas que estão realmente compromissadas e não querem só fazer corte para publicar nas páginas da internet, estão lá há muitos anos já. Eu recomendo que vocês acompanhem os trabalhos do Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, e o deputado Marcel Van Hatten, que ele é um deputado federal pelo Partido Novo, pelo Rio Grande do Sul. Então, já que o nosso território é muito grande
e o Estado brasileiro ele é incapaz, ele já se mostrou e ele se mostra incapaz de fazer uma cobertura de âmbito nacional nesse sentido, não existe PRF suficiente para fiscalizar a fronteira, não existe policiamento suficiente para fiscalizar todas as rotas possíveis em locais como a Amazônia, por exemplo, no norte do nosso país, que a gente sabe muito bem que é por essa região específica do Brasil que onde entram e saem muitas coisas que na teoria a gente não sabe como vieram parar aqui, isso no âmbito de drogas e no âmbito do armamento ilegal. E já é sabido, já é conhecido que essas incursões que acontecem dentro dessas comunidades, principalmente se tratando do Rio de Janeiro, acontece com um grande efetivo de policiais e o máximo de suporte tático que é possível reunir nessas horas, porque é conhecido que quando a polícia for fazer essas incursões, eles vão ser recebidos com armamento muitíssimo pesado, embora exista a máxima também que nem todos que utilizam esse armamento pesado aí de guerra, que não é disponível nem para o exército brasileiro aqui no Brasil, nem todos sabem se utilizar e acaba que essa diferença de poder de fogo acaba sendo minimizada nesse sentido. Porém, essa disparidade ainda existe, eles sabendo utilizar as armas ou não, e por isso se explica essa quantidade de efetivo que foi utilizada principalmente nessa operação e eventualmente acabou repercutindo em mundo afora, até a ONU se pronunciou sobre isso. Inclusive, quem ajudou a redigir o pronunciamento da ONU, no mínimo, estava muito viesado, né? Vamos dizer assim. E é sempre bom ressaltar que nem só de faccionados vivem as regiões periféricas do Brasil, porque a gente sabe da questão das milícias e principalmente da questão do colarinho branco, de pessoas aí dentro do governo ligadas a essas questões. E com as últimas operações a gente descobriu que uma parte da Faria Lima também é utilizada para isso, então está em toda parte, né? Está em toda parte. E se as duas pessoas que clicaram nesse vídeo estão se perguntando por que eu estou falando de tudo isso para falar da operação do Rio de Janeiro, é que é claro que pessoas razoáveis sabem que não vai se resolver o problema somente com essas incursões que aconteceram no Morro do Alemão, lá no Rio de Janeiro. Pessoas honestas intelectualmente sabem que isso não vai resolver o problema, que eu vejo que está sendo um dos maiores apontamentos que estão sendo feitos, que isso não vai resolver nada, que isso só gera mais problemas, etc. Porque querendo os políticos ou não, se esses locais do Rio de Janeiro e Brasil afora forem totalmente esquecidos pelo poder público, isso vai ser um atestado de que se instaurou legalmente um estado paralelo naquela região, porque na prática já é isso que acontece. Dentro dessas regiões já existem impostos próprios, já existe uma segurança própria e já existem leis próprias dentro de determinada região, determinada comunidade, ali dependendo quando a gente está falando principalmente do âmbito do Rio de Janeiro. Então esse poder paralelo, ele já é ativo há muito tempo. Só que como o Brasil ainda exerce um modelo de Estado democrático e que precisa prestar conta e que não pode só simplesmente deixar essas coisas de lado, acontece assim como o primeiro filme do Tropa de Elite, por exemplo, narra as incursões do BOPE para poder deixar a região possível para o Papa passar ali a noite na casa do bispo, né? Aconteceu algo parecido na realidade, porque se dependesse das lideranças políticas do Rio de Janeiro, da Alerj, isso nunca ia acontecer, operações como Rio de Janeiro nunca ia acontecer. Acontecem porque ainda existe todo um serviço de inteligência e se eles pelo menos não mostrarem que eles estão tentando fazer algo, vai ficar feio para muita gente. Então, de tempos em tempos, algo precisa ser feito. Então, gente, eu disse tudo isso para demonstrar que o problema é muito mais complexo do que os tabloides, né? Os portais estão passando, ora falando que bandido bom, não sei o que, outra hora falando que foi um tipo de chacina ou algo do tipo. O que aconteceu nessa operação foi o ápice da realidade. Eu não acredito que unanimemente todos os mais de 2.000 policiais convocados, polícia, enfim, operações especiais, eles estavam na vibe de subir
num morro pra trocar tiro com não sei quem e sabe-se lá voltar vivo disso. Eu tenho certeza que se fosse feito um censo com esses mais de 2.000 policiais aí e, enfim, uma boa porcentagem falaria, ó, querer eu não quero, né? Eu gostaria de voltar para minha casa, voltar para minha família. Mas é o trabalho deles, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo quando eles fizeram o concurso lá, se inscreveram. Então, operações como essas fazem parte do ofício de ser policial, enfim, de estar inserido na segurança pública. Em contrapartida, o Estado Paralelo está lá porque quis estar, porque gosta de estar, porque entenderam que onde o Estado não está, eles podem estar. E sobre as fatalidades que aconteceram tanto do lado dos criminosos quanto do lado dos policiais, e até então foi identificado 4 mortes aí de policiais, e também precisa se entender todas as nuances do processo, se realmente houveram excessos, e por excesso você defina, entenda o que isso significa por parte de alguns oficiais, por uma parcela do efetivo que participou dessa operação. Mas, gente, sendo bem sincero aqui, vamos lá, tá? Vamos lá. Isso que aconteceu foi a Guerra da Carne. Foi a Guerra da Carne. Figuras públicas ligadas ao governo que estão comemorando o número de mortes, enfim, da operação, não entendem e não querem entender a seriedade da coisa. E é claro que houve uma comoção nacional porque o brasileiro médio está cansado de sair de casa com a tensão de estar indo ao trabalho, estar indo para escola, para faculdade e ter ali a sua segurança fragilizada, os seus bens tirados pela violência, pela criminalidade do nosso país. Então, quando isso acontece, uma parcela da nossa sociedade vai automaticamente linkar isso com, pô, eles fazem pior com um cidadão de bem, que nem tá apontando uma arma para eles, então tá tudo certo, eu acho que tá tudo certo. E dentro do âmbito da segurança pública, essa operação é um processo que vai acontecer inevitavelmente. Porque se não acontecer, significa que o Estado brasileiro tornou legal atividades criminosas dentro de determinados territórios. É isso que significa. E vamos lá, gente, eu sou um cristão, vocês sabem, eu não gosto de me auto-intitular cristão, porque a religião propriamente dita é algo que eu até desconsidero particularmente, mas para todos os fins eu sou um cristão, eu estou ligado a uma comunidade eclesiástica e, gente, eu não posso ficar feliz com essa situação, porque é uma situação fatalista, é fatal, é triste, é lamentável. É lamentável que o poder público tenha deixado esses locais livres para serem dominados por qualquer organização que fosse, que não seja o próprio Estado brasileiro, que teoricamente é soberano sobre todo o território nacional. Se você for parar para pensar, é triste para todo mundo. É triste para os moradores daquela região que são oprimidos pela ocupação territorial dessas organizações. É triste porque eles sabem que em mais dia ou menos dia, se o filho for comprar pão ou se a pessoa for sair para trabalhar, ela pode se deparar com uma operação como essa e acabar não voltando para casa. É triste porque, principalmente, se você não é cristão, aí eu não sei, mas principalmente para quem se diz um seguidor de Cristo, comemorar a morte de quem quer que seja, não faz sentido. Não faz sentido. O que a gente precisa salientar é que sabemos que a Bíblia, que foi inspirada pelo único Deus, ela passa instruções, informações de como devemos lidar com os poderes desse mundo. Um cristão verdadeiro sabe que sim, Deus deixa o poder bélico, militar, para o Estado e dá legalidade para que o Estado faça justiça com esse poder. Da mesma forma que nós sabemos que o sol ele nasce para os justos e para os injustos. Sejam eles no âmbito da impiedade, de pessoas que não estão ligadas a Deus, seja no âmbito de pessoas que exercem a maldade, a malignidade no seu dia a dia, como é o caso, né, desses criminosos aí. Só que independente disso, nós precisamos ficar triste porque para cada pessoa que morreu
dentro do contexto de criminalidade, é uma perda eterna. Para cada policial que foi morto, é uma perda, provavelmente eterna também, vai saber. Então não existe final feliz nessa história. O que aconteceu foi o ápice da realidade que estamos vivendo no nosso Brasil. Realidade que está sendo negligenciada pelo Poder Executivo, pelo presidente, pelo Legislativo, né? Pelo STF, pelo Supremo Tribunal, que na verdade é o Judiciário, né? Porque Legislativo é a Câmara dos Deputados, que também, né? E aí o que acontece? As pessoas não percebem que, seja estando na esquerda ou na direita, quando essas coisas acontecem, o seu político, seja de um lado ou seja do outro, vai usar isso de combustível para continuar manipulando a sua forma de pensar. E não vai deixar com que você veja a realidade das coisas. E aí ano que vem, em 2026, você vai voltar a brigar com a sua família, você vai perder amizades por conta de narrativa ideológica, sendo que o que aconteceu nessa operação foi só a realidade dos fatos. Existe a criminalidade, existe o poder público que precisa combater isso. E essas duas realidades entraram em confronto, inevitável. Então é isso, tá, gente? O Iago Martins, do canal 2 Dedos de Teologia, fez um vídeo, caso você seja cristão, se você realmente for um cristão, que você entende o que é o evangelho e sabe como você deve lidar com essas coisas à luz da Bíblia e à luz de Cristo, talvez seja interessante para você entender esse aspecto à luz da Bíblia. E se você não for um cristão, entenda que tudo é um jogo de poder. Eu tava ouvindo, enfim, de um portal aleatório que um especialista, né, dizendo que imagina se em 72 horas depois dessa operação acontecesse uma nova operação, o governo seria enfraquecido, a popularidade do governo seria enfraquecida, ou seja, já é uma questão político-partidária já. Não é mais uma questão de segurança pública. Então é isso. E aí você escolhe se você vai continuar sendo peão do partido político que você é simpatizante, do político que você é simpatizante, da ideologia que você é simpatizante, porque sim, se você não conseguir racionalizar essas situações e acreditar, dependendo do lado que você está, na primeira postagem da mídia ninja ou na primeira postagem de algum político que se diz ultradireitista e não sei o que, você só é mais um peão nesse jogo aí do globalismo, né, que a gente vive, onde narrativas são utilizadas constantemente para poder driblar a atenção das pessoas do foco principal. E é isso, tá, gente? Evitem cair em narrativas muito sensacionalistas, né, que apelam muito apenas para um lado da situação. Analisem o todo. Analisem o todo. Talvez tenham outros vídeos que possam te interessar, mas por esse vídeo é isso. Eu vou deixar o vídeo do Iago Martins, caso você seja um cristão, queira entender a perspectiva bíblica de como um cristão deve reagir em situações como essas. Mas por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.